não deixa de ser escatologia, né? Não deixa de ser escatologia no 52, né? Porque a última trombeta está aqui. Já vi até alguém fazendo essa crítica ao pré-tribulacionismo, mas eu nunca tinha observado bem esse versículo. Agora, a gente lendo, eu achei estranho. Por que tem uma última trombeta aqui na hora do arrebatamento? Pronto, pastor. É o seguinte, vamos lá. É o seguinte, a última trombeta do capítulo 15, ela não é a sétima trombeta do Apocalipse. A primeira coisa que a gente tem é que separar isso aí. Por que não é a sétima trombeta? Porque a última trombeta, ela tem uma relação mais com o Antigo Testamento, com a ideia do aviso, do alerta, e não com a sétima trombeta, porque os pós-tribulacionistas dizem que é a mesma. Mas aí eles vão ter problemas sérios, porque na sétima trombeta do Apocalipse não se encerra a questão da vinda de Cristo. A sétima trombeta ainda contém mais 7 salvas da ira. Se houvesse ali o pós-tribulacionismo e o arrebatamento da última trombeta, eles fazerem a ligação, eles vão deixar uma lacuna, porque você tem mais 7 taças. Essas 7 taças vão ser derramadas no capítulo 15 e 16. Então, a sétima trombeta lá são trombetas sequenciais. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tem a ver com 1/3 da terra, em termos de castigos ambientais, 1/3 da terra sendo atingido, 1/3 do mar sendo atingido. E depois vem algo mais inteiro, mais completo, que são as taças, as salvas da ira, que estão no capítulo 16 e 15 e 16. Quando você vai para a trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses, essa sim, essa trombeta de Deus em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, é a mesma última trombeta de 1 Coríntios 15. A trombeta de Deus, lá de ressoada a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, aquela trombeta tem a ver com a igreja, e é a mesma trombeta de 1 Coríntios 15. Mas não confundir, não tentar fundir última trombeta de 1 Coríntios 15 com a trombeta de Deus de Tessalonicenses e a sétima trombeta lá de Apocalipse. Tira a sétima trombeta do espaço e fica só com a última trombeta e a trombeta de Deus para o arrebatamento. Agora, a sétima trombeta é um caso lá para Apocalipse, e depois da sétima ainda tem 7 salvas da ira de Deus para consumar a ira de Deus. Isso tem a ver com a tribulação, não tem a ver com a última trombeta. A última trombeta é a última trombeta para a igreja, é o último alerta para a igreja, é o último aviso para a igreja de que ela vai subir. Certo, meu querido? Mas aí, a senhora, outro lugar na Bíblia falando que tem outras trombetas, se referindo a esses avisos com a palavra trombeta, repete, por favor, a parte que fala da trombeta. 1 Você tem Tessalonicenses 4. os sacerdotes lá no Pentateuco trabalhando toques de trombetas para Israel como alertas, até alertas de guerra, alerta de sacrifícios, essas coisas, né? Alerta para cultuar, para adorar para os levitas. Então, a última trombeta tem a ver com a igreja, não tem uma sequência. É a última trombeta, é o último alerta, é o último aviso para a igreja subir. Que lá em 1 Tessalonicenses 4 vai falar ressoada a trombeta de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, nós dizemos que essa trombeta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número... Aqui no versículo de número 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui se vincula, porque está falando de ressurreição, se encaixa perfeitamente lá com 1 Coríntios 15, que fala da última trombeta sendo tocada e ressuscitando pessoas. E aqui fala da trombeta de Deus sendo tocada e havendo a ressurreição dos que morreram em Cristo, do povo da igreja. Então, essa trombeta do capítulo 4 de Tessalonicenses se encaixa perfeitamente
na última trombeta de 1 Coríntios, mas não se encaixa na 7ª trombeta de Apocalipse, porque depois da 7ª ainda vem uma sequência de juízos. E no arrebatamento, não. No arrebatamento... Mas não tem nenhuma teoria falando que a igreja seria arrebatada antes das 7 taças? Eu não sei, só estou perguntando, né? Porque de repente alguém pode dizer assim, não, é a Não, mas a igreja trombeta e vai ser depois as taças, arrebatada. sem igreja. Mas a igreja vai ser arrebatada antes das 7 taças. A igreja vai ser arrebatada antes dos 7 selos. A igreja vai ser arrebatada antes dos... Olha, no 7º selo tem 7 trombetas. Na 7ª trombeta tem 7 taças. Se você pegar e botar a igreja para ser arrebatada na 7ª trombeta, é a ideia pós-tribulacionista, mas a ideia pós-tribulacionista diz que o arrebatamento é no fim de tudo. É no fim dos 7 anos, não tem mais nada, não tem mais tempo para encaixar as 7 taças da ira. Eles que vão ter que se complicar para poder resolver esse problema. Nós não. A gente diz, a última trombeta e a trombeta de Deus não tem nada a ver com a 7ª trombeta. Quando tocar a última trombeta, a igreja sobe. E depois que a igreja subir, aí que vem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Eita, está saindo que meu está descarregando e eu não tinha percebido. Uhum. Entendeu, irmão Zamar? Ficou com uma coisa aqui. Mas quando a gente encontra a palavra última trombeta em 1 Coríntios 15, sim, e a gente fala que os avisos de Deus também vieram junto no Velho Testamento, com trombetas e tal, a gente não acabou juntando igreja com Israel? Então, não, ali é só uma figura. A gente não está dizendo que a igreja está seguindo em continuidade com Israel. A gente diz assim, não é que tem sequência. A gente não está falando em sequência de trombetas. Então, quando fala a última trombeta, não quer dizer que existiram outras. A gente só apenas traz, no tempo do Antigo Testamento, havia também trombetas como alerta. Essa última trombeta é o último alerta aqui para a igreja, e ela vai subir. Mas a igreja não precisa de sinais. A igreja vai ter esse marco aí final da trombeta de Deus, da voz do arcanjo, para o arrebatamento, que não precisa de sinais. Os sinais são para Israel. O arrebatamento vamos dizer assim, que é o desencadeador do que virá para Israel, dos 7 anos de tribulação, dos sinais no céu, dos sinais no sol, do que Jesus falou no sermão escatológico. Mas a última trombeta é a última trombeta para a igreja, sem uma sequência que você tenha de precisar de trombetas para poder dizer que foi a 20ª, a 30ª, agora a 31ª é a última. Não tem essa sequência de trombetas para a igreja, não. É uma trombeta única, que é chamada de última trombeta no sentido de que é a trombeta de Deus lá e Deus se valendo de trombeta como se valia com Israel. É isso que a comparação é só uma analogia, uma símile, como se valia com Israel, mas não dizendo que as trombetas que estavam lá para Israel seguem uma sequência até chegar na igreja, entendeu? Entendi, mas fico com a pulga atrás da orelha, porque se tem última, tem penúltima, pelo menos primeira e última, né? Primeira e mais uma. Mas eu entendi. Mas não temos, a gente não localiza. Como é que você localiza essa penúltima e essa antepenúltima? Não tem. A gente não tem nenhum dado nessa linha. É por isso que o pessoal pós-tribulacionista puxa para a 7ª trombeta como se fosse a última, mas não é dito lá em Apocalipse que é a última trombeta lá. A 7ª trombeta não é chamada de última trombeta. A 7ª trombeta não é a última trombeta, porque dentro da 7ª você tem ainda 7 flagelos complementares. Então, não seria a última trombeta. Entendeu? É um pouquinho complexo. É um pouquinho complexo mesmo. Irmão Zamar, quanto mais você ouvir, mais você vai entender. Daqui a pouco você vai ouvir de novo, que nós vamos entrar, você vai entender um pouco mais, e vai aos poucos, vai entender. De uma vez assim, a gente fica meio, né? Mas você vai entender ainda mais ainda. Na ordem que levantaram a mão, agora acho que é o Daniel e depois o Henrique. Pastor Henrique. A minha pergunta já foi falada agora. O pastor Evaldo já falou de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Acabou de falar agora, já está explicado. Perfeito. Pastor Henrique. Ok, o meu é rapidinho também.
quando o pastor Evaldo, durante essa sua excelente explanação, né, eu notei que quando estava lendo alguns versículos em Hebreus 12, ele falou o apóstolo, ok? Então, uma curiosidade, eu entendo que ele acredita que o apóstolo Paulo é o escritor de Hebreus. É isso, pastor Evaldo? Olha, eu fico com Orígenes, viu, pastor Henrico? Acerca do escritor de Hebreus, só Deus sabe. Então, por quê? Eu tenho uma dificuldade só para... Eu tenho uma dificuldade de achar que é Paulo, porque foi um ato falho. Mas olha aqui, Hebreus, capítulo 2, quando ele, o escritor de Hebreus, fala isso, para mim, isso exclui Paulo de ser o autor da carta, na minha visão, mas eu respeito quem pensa diferente. Então, quando ele diz assim, no capítulo 2, versículo 3 e 4, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos, né? Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Eu acho que se fosse Paulo, ele não colocaria assim a terceira pessoa, porque ele diz que testificando também Deus com eles, por sinais, e Paulo, a credencial do apostolado de Paulo foi marcada por sinais, por milagres, por prodígios. Então, a mim me parece que não foi Paulo, né? Mas eu não tenho assim uma posição de dizer quem. Eu prefiro deixar que é anônima mesmo, porque uns acham que é Clemente de Roma, outros acham que é Lucas, outros acham que é Apolo, e tem uns que acham que é Paulo, e talvez não seja Paulo. Eu acho que por esse versículo parece que exclui Paulo, mas lá na eternidade é que a gente vai saber. Tem Ô, vários pastor, versículos. Evaldo, o senhor já viu que esse grupo é perigoso, hein? Olha o que o irmão pegou, rapaz. Eu não tinha visto. Olha o que ele pegou. Um ato falho meu, quando eu falei o apóstolo, mas eu não disse que foi Paulo, poderia ser. Eu não falei Paulo, não. Ô, Henrique, a gente já estava feliz aqui, né? Achando que tinha um defensor aqui de Paulo, né, rapaz? É a mesma coisa, pastores, de dizer que Paulo que Matias não foi escolhido por Deus, que foi Paulo, porque na cidade da Nova Jerusalém tem lá o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, e querem que botar Paulo ali, mas aí eu tenho a tese de que não foi, que Paulo não é o 12º apóstolo. Ele é um abortivo, ele é um nascido fora de tempo, ele está fora desses 12. Ele falou. Misericórdia, gente. Eu quero fazer minha pergunta. Ouvindo mais perguntas para a próxima aula, hein? Vai ter pontinho, nós já estamos em 22 e 20, rapaz. Vai lá, Elias, que eu quero fazer minha pergunta ainda hoje. Então, peraí, a ordem era aqui. Ah, tá. Ô, primo, pode fazer as suas, se você quiser. Eu vou ceder para o pastor Ulisses, porque eu acho que a pergunta que eu ia fazer ia demorar muito, não vai dar tempo para responder, não. Então, tá bom. Eu tinha outras aí. Tá bom, a minha é rapidinha, então vai lá, pastor Ulisses. Beleza. Pastor Evaldo, na sua dissertação, você falou sobre os reformados, do que eles creem sobre o Espírito. Eu não entendi direito, eu gostaria de mais informação sobre isso, né? Porque nós cremos, né, que o Espírito para o ser humano foi dado ali na criação com Adão, né? E o que os reformados creem? Aí nós pegamos aí a teologia. O Elias. A teologia reformada. Você tem... Pastor Evaldo, peraí, pastor, um minutinho. A pergunta dele é muito boa, a minha resposta. O irmão vai gastar mais ou menos quantos minutos nessa resposta? Uns 10 minutos? Não, vou tentar ser bem sucinto. Porque, veja bem, a pergunta dele é muito interessante, né? Então, talvez ele queria hoje, mas talvez fosse melhor deixar para a semana que vem, porque aí o irmão fala com tranquilidade. O senhor guarda para a semana que vem? É melhor. Claro. Pode ser, pastor Ulisses? Com certeza. Aí eu posso me alongar mais. Então, isso você pode. Mas eu queria que ele fosse sucinto, rapaz, porque às vezes ele começa a falar tanto, aí eu acabo me perdendo e pensando em outras coisas. Então, mas é assim, quando ele fala uma coisa, ele dá aquele suporte
aquela base toda que leva tempo. Então, nós já estamos 22h20, nós já chegamos no nosso tempo hoje. Então, talvez fosse melhor. Aí, olha, a gente não conseguiu. Ainda bem, ninguém tem pressa nenhuma, mas nós não conseguimos responder a pergunta do Osamar. Que eu falei, ó, a gente responde na terça-feira, a gente não conseguiu responder. Então, nós temos que começar na terça-feira da semana que vem, respondendo a sua pergunta, e em seguida ir para a pergunta do irmão Osamar, porque a gente não conseguiu chegar nela hoje. Eu Já tenho, são va- 20. eu tenho várias também aqui, só fiz uma hoje. Então, tem 3, exatamente. Você falou que tinha 4, você fez uma só, e onde nós chegamos? Então, acho que deu aí o nosso horário, tá? Então, tudo bem. Eu só queria falar uma coisinha, irmãos. Essa semana, é rapidinho, 1 minuto ou 2. Essa semana, em uma das minhas aulas lá na Universidade Metodista, lá que eu estou fazendo a teologia, os irmãos sabem, Sim. um dos professores de História do Cristianismo e Pneumologia, ele falou uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida. E eu repito, eu achava que eu sabia alguma coisa. Cada vez eu estou vendo que eu não sei é nada. Então, assim, é um negócio absurdo, né? Já fiz seminário 3 anos, mas estou vendo que, né? Seminário Batista Regular, enfim. E eu vou só colocar aqui, pastor. E eu sei que você, já percebi que você entende da coisa. Então, fica para a semana que vem. Ele falou uma coisa que me deixou de queixo caído. Na criação, ele falou que o ruá, o sopro de Deus, passeava e estava na criação, que é o Espírito. E você mencionou hoje o ruá. E aí, eu queria saber a diferença do ruá para o Espírito Santo. Como é que é isso? Não há diferença, é a mesma coisa, age de uma maneira e age de outra. E eu fiquei muito curioso, né, em querer saber como é que é isso. Porque quando ele fala do ruá na criação, lá de Gênesis capítulo acho que 3 ou 4, que o Espírito de Deus, a tradução diz isso. Mas no original hebraico, ele está falando o ruá, sobre as águas, sobre tudo. Né? É isso aí, só isso. Eu queria colocar isso. Os irmãos talvez não entenderam, porque realmente é uma coisa que eu nunca tinha ouvido, eu fiquei de queixo caído. Então, tá aí, porque você falou em ruá, e depois, se quiser falar alguma coisa sobre isso semana que vem, eu agradeço também. Tá bom? Guardem aí essas perguntas para a semana que vem, aí vocês trazem que a gente trabalha aí. Eu, mais uma vez, irmão, muito obrigado. Irmãos Amar, no livro nós temos uma parte que fala das trombetas. Seria bom, o irmãos Amar, já chegou, irmãos Amar? O livro aí? Do senhor? Chegou sim, chegou. Aí o senhor dá uma olhadinha nessa parte que trabalha as trombetas, justamente para distinguir o pós-tribulacionismo, porque eu vou falar ainda aqui, se Deus permitir, sobre o arrebatamento, trazendo dados dos problemas do pós-tribulacionismo e da nossa visão do arrebatamento pré-tribulacionista como uma visão mais coerente com as sagradas escrituras, né? Mas a gente, hoje mesmo, não deu para trabalhar nada sobre essa questão, porque a gente ficou nas perguntas. Né? Tem muitas perguntas. Isso demonstra como o estudo aqui ele é tão profundo que a gente não consegue avançar, justamente por causa disso, né? Porque vai se ter pesquisa, vai se ter colocações, então, de fato, por isso que nós estamos há 2 anos, né? Ficamos 2 anos para passar e agora estamos revisando e estamos vendo que coisas novas surgindo aí. E, pelo jeito, o livro aqui acho que vai demorar uns 5 anos para a gente passar isso aqui. Cristo vai voltar e vamos ir o livro cair, mas só vamos saber lá. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado mesmo. Uma bênção. Pastor Evaldo, muito obrigado, especialmente o irmão. O irmão foi fazer esse exame em Salvador, voltou, se prontificou a participar. Deus abençoe o irmão por esse desprendimento, ele dê vida, saúde para a glória do nosso Deus. Muito obrigado, irmão. Bom? Eu peço que os irmãos continuem orando pelo resultado. Na terça-feira eu passo para os irmãos os resultados que vamos ter.
E também orar pela minha esposa, que está também avaliando uma possibilidade de uma cirurgia, para que Deus abençoe. Ela vai ouvir uma segunda opinião, para que Deus abençoe. O nome dela é Eliette, viu? Vocês estejam orando por ela também, viu? Pela minha família. Amém. Tá bom, pastor. Amém. Nossa oração final hoje, eu coloquei lá, eu pedi para o pastor Henrico fazer a oração final. Tá, pastor? Então, Eu. Ok, então, vamos orar. vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, graças te rendemos nesse momento pelo estudo dessa noite, Senhor, por esse aprendizado tão maravilhoso que teu servo, pastor Evaldo, nos trouxe. Enriqueceu as nossas vidas espirituais e nos edifica cada vez mais. Obrigado por tudo isso, Senhor. E pelos irmãos também que participam desse estudo, que trazem assuntos e perguntas importantes também. Nós oramos agora pela família de todos estes irmãos amados que participam do grupo e aqueles que não puderam estar também, Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua proteção para cada um. Esteja fortalecendo a fé e a saúde física, Senhor, para que todos possam estar firmes e fortes, tanto fisicamente como espiritualmente. Amém. Nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, nos guarde nessa noite, nos conceda um excelente repouso e para o novo dia, o Senhor renove as nossas forças. Oramos pelo pastor Evaldo, por esses exames que ele está fazendo. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e te pedimos, ó Pai, continue abençoando, fortalecendo, concedendo a ele a saúde que é necessária. Amém. E a sua esposa também. Esteja com ela para que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre ela e ela esteja com a saúde perfeita, Senhor, assim como todos nós que participamos deste grupo. Fortaleça cada um, Senhor. E rogamos as tuas bênçãos para todos. Obrigado por esses estudos, mais uma vez, e que o Senhor nos dirija, nos dê sabedoria para todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, A minha irmãos. voz está Amém. ao vivo, noite, ou não? irmãos. Amém. Boa noite a todos.